Boa tarde, quarta-feira, mais uma vez é uma alegria poder estar nesse canal para termos mais um tempo com a Palavra de Deus. Você me conhece, sou discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. Eu quero agradecer assim os seus likes, agradecer você que compartilhou, tem compartilhado os vídeos. E hoje, mais uma vez, nós vamos trazer mais um texto da Palavra de Deus. Você sabe que eu tenho feito uma caminhada na realidade, uma viagem pelas páginas do Velho Testamento. Estou atualmente nas páginas do livro de Ezequiel, mas há algum tempo atrás eu cheguei no livro de Provérbios, e do livro de Provérbios tirei quantas lições, inclusive que eu pude compartilhar nas minhas redes sociais. Assim, foram momentos assim, de muito compartilhar, e claro, o mais beneficiado com essas leituras sou eu mesmo, que sempre sou edificado, sempre sou ensinado e tenho um coração cheio de alegria e de esperança quando olho o que a palavra de Deus tem para nos dizer. O texto de hoje está lá em Provérbios capítulo 11, versículo 1. O tema de hoje: Deus alegra-se com o justo. Deus alegra-se com o justo, e baseado em Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. O Senhor detesta balanças desonestas, fraudulentas, mentirosas, mas o peso justo é o seu prazer. Esse texto deixou meu coração cheio de alegria, de esperança, também de temor, de confiança nesse Deus maravilhoso que nós temos. Vivemos um mundo onde boa parte das pessoas quer se dar bem, mesmo que para isso prejudique o próximo. O importante é estar bem. É só você ver quantas notícias de fraudes nós ouvimos no dia a dia. Por quê? Porque as pessoas não se colocam no lugar das outras. Elas muitas vezes mentem através das redes sociais, através do celular. Várias maneiras mentem para se dar bem, para tirar o que é dos outros, para roubar mesmo. Exatamente por quê? Porque não se preocupa. Sabe que nós somos enganados todos os dias. Eu fico sabendo de postos de gasolina que vendem combustível adulterado. Outros que fraudam as bombas. E aí eu já passei por postos onde depois que eu abasteci, o meu carro ficou ruim, porque era uma gasolina com defeituosa, chamada gasolina batizada. Então, e na verdade a gente não está totalmente livre, porque podemos ser enganados a qualquer momento. De vez em quando vemos de produtos à venda no mercado com peso inferior àquele anotado na sua embalagem. Então, o que eu estou querendo dizer é que no mundo que vivemos, um mundo cujo sistema é dominado por Satanás, o sistema mundial hoje em dia é dominado pelo diabo, nós vivemos um mundo injusto. E precisamos entender isso para não ficarmos tão desanimados. Por outro lado, textos como o de hoje enchem o meu coração de alegria. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é invisível aos nossos olhos, aquela maneira como passaram, assim como diz no jargão popular, passaram a perna, enganaram. Às vezes fomos sim enganados. Nem descobrimos, às vezes descobrimos depois, ficamos chateados, ficamos assim tristes, ficamos até irritados. E muitas vezes somos enganados e nunca soubemos. Porém, aquilo que foi feito às escondidas, que a vítima nunca soube, está escandalosamente descoberto aos olhos do Todo-Poderoso. Aos olhos de Deus, porque Ele é justo, Ele é santo, e Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele conhece tudo. Esse texto me fez lembrar quando, eu vou ter que falar de novo desse exemplo, Davi, quando ele pecou com Batseba, ele matou depois o marido da mulher às escondidas, a mulher estava grávida, trouxe para casa a mulher, e parecia que, assim, aos olhos das pessoas tudo estava bem, mas lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, diz o que? Isso, porém, que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Pois é, Deus é santo, Deus é justo, e no momento certo ele vai dar a devida paga ao desonesto,
aquele que aumenta a sua renda através do engano e da mentira. Veja bem o texto de Provérbios 11:1. O Senhor detesta balanças honestas. Na Bíblia, Deus é o defensor dos oprimidos e explorados. Aliás, tem um salmo que diz que ele é pai de órfãos e viúvas. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ou seja, ele é o defensor. O opressor, o mentiroso, o enganador, só parece que se dará bem. Só parece que se dá bem. Mas no final, no dia do juízo final, quando o segredo do coração de cada ser humano será revelado, conforme Romanos capítulo 2, versículo 16, o que a pessoa fez será escandalosamente assim, aberta, escancarada, e pagará assim por aquilo que fez. É claro que eu imagino que você deve estar pensando, mas só no dia final, só na volta de Jesus, só no dia do juízo final. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nessa minha vida, eu já percebi que quase tudo que nós fazemos de mal, pagamos aqui mesmo nessa terra. Quase tudo, por experiência própria. Por experiência própria, porque muita coisa que eu fiz que eu não devia ter feito, paguei aqui mesmo. E muitas pessoas que me prejudicaram também, e eu não fiz nada, pagaram aqui mesmo. É claro que a justiça total vai acontecer só no céu, vai acontecer no juízo final, não no céu, no dia do juízo final, quando Jesus voltar, levar a sua igreja, levar o justo dele, e mandar, conforme a Bíblia diz, os injustos, os maus, para um local, uma situação chamada inferno na Bíblia, onde ficará assim, totalmente separado de Deus. Por outro lado, eu quero chamar a atenção para hoje. Deus tem prazer na justiça e na pessoa que vive de maneira justa nos dias de hoje. Quando eu e você, eu costumo dizer, estamos doidinhos para fazer uma coisa injusta, errada, mentirosa, olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tem ninguém olhando, mas olhamos para o céu, lembramos que os olhos do Senhor estão lá e não fazemos. Olha só o que o Salmo 15:4 diz: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Salmo 15:4 fala do cidadão do céu. Cidadão do céu é a pessoa íntegra, é a pessoa justa, é a pessoa honesta. Deus alegra-se com o honesto, com o que cumpre o que prometeu, vive na verdade, não quer nada que não seja seu, nega-se a ganhar alguma coisa na base da honestidade. E de vez em quando nós ouvimos pessoas que até acharam carteiras cheias de dinheiro e poderiam assim não devolver, e muitas vezes foram devolver, porque esse é o íntegro, esse é o justo. Hoje em dia, mesmo as pessoas que afirmam pertencer a Jesus, muitos chamados cristãos justificam sua falta de integridade com o mundo iníquo, com o mundo incorreto, dizendo: todo mundo faz, afirmando que sem um pouco de desonestidade serão passados para trás, e por isso agem com um pouco de mentira, afinal ninguém é perfeito. Não, o justo de Deus, o discípulo de Jesus, o verdadeiramente convertido não vive assim. Vive na integridade, na honestidade e na verdade. Sabe uma coisa? O justo de Deus, quando vacila e conta uma mentira, logo a sua consciência o acusa e ele volta atrás e tenta consertar aquilo que fez errado ou aquilo que falou errado. Sabe por quê? Porque o justo de Deus é aquele que creu, arrependeu, confessou, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem o Espírito Santo habitando na sua vida, tem a mente de Cristo, e toda vez que faz algo errado, o próprio Espírito o acusa, o próprio Espírito cobra, e isso o perturba. Por isso o justo de Deus não é só por causa da perturbação, é por amor a Deus, por saber que os olhos do Senhor estão sobre ele. O justo de Deus vive de maneira correta. Olha, quando eu e você, por causa de Deus, por causa de Jesus, deixamos de fazer algo desonesto, algo injusto, algo incorreto, algo mentiroso, e procuramos assim viver de maneira íntegra,
contamos uma mentira, voltamos atrás. Na verdade, não queremos contar mentira, mas se contar, voltamos atrás e falamos a verdade, tenha a certeza. Deus do céu olha para mim e para você e se alegra. É o que aconteceu com Deus quando ele salvou Noé do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, um dos meus textos prediletos, que diz: o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque eu reconheço, olha só, reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Esse papo, essa conversa de que não dá para ser justo, porque a maioria já não é, Noé desmente isso, Jesus desmente isso, os grandes heróis da fé desmentem isso. Sim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, conforme nos ensina o apóstolo João. Não se deixa influenciar pelos maus, conforme nos ensina o Salmo 1, mas procura viver ao lado dos justos, daqueles que também procuram agradar a Deus e todos os dias medita na palavra de Deus, desejosos de viver, de conhecer primeiro e depois viver da maneira como seu Criador e seu Pai Celestial deseja que ele viva. Tema de hoje: Deus alegra-se com o justo. Vivamos, pois, todos os dias em justiça, integridade, retidão e santidade, diante de Deus, em primeiro lugar, e das pessoas que nos rodeiam. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Ela está escrita assim, prontinha, para você compartilhar com quem você quiser. Que esta quarta-feira, que está quase terminando, seja assim, vamos passar esta noite e que ao acordar na quinta-feira, acordamos de uma maneira falando para o Senhor: Senhor, nesse dia eu quero viver como justo diante do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.